turma, professor Samuel Doria, mais uma vez, falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de matemática. É importante que vocês lembrem que precisam estar com o seu livro didático à disposição, seu material didático, lápis, borracha, caneta, caderno, para acompanhar as resoluções da questão aqui em que nós estamos respondendo. Todas as questões que nós responderem aqui, vocês precisam acompanhar através do seu livro e também fazer resoluções das mesmas para que você possa conferir o seu resultado com o nosso. E aí, pessoal, prontos para iniciar mais uma aula de matemática? Então, é importante que a gente nunca esqueça que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula ela tem como público-alvo vocês alunos do 6º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje a gente vai revisar o que já foi estudado falando de divisores de um número natural. Nas aulas anteriores nós falamos de divisores de um número natural. Hoje nós vamos apenas reforçar o estudo dessas habilidades. E aí, prontos para iniciarmos mais uma aulinha de matemática? Para iniciar a nossa aulinha de matemática, a gente vai para a página 114. Na página 114, ele diz o seguinte na primeira questão: verifique se 6 é um divisor de... Nós temos aqui vários números naturais, dos quais a gente precisa analisar e dizer quais deles 6 é divisor. Divisor é um número que divide. Se eu disser que 6, por exemplo, ele é divisor de 72, haverá um número pelo qual eu vou multiplicar 6 e o resultado será 72. E também 72 precisa ser dividido por 6 e o resto ser zero, uma divisão exata. Aí sim, eu direi que 6 é divisor de 72. Usando esses critérios, nós vamos dizer se 6 é divisor de algum desses números naturais. Primeiro, a gente vai entender o seguinte: para que esses números naturais sejam divisíveis por 6, a gente vai explorar as habilidades de divisões de um número natural, ou seja, de divisores de um número natural. Quando que um número natural ele pode ser divisível por 6, dividido por 6, né? Então, para que o número natural seja divisível por 6, primeiro ele precisa ser divisível por 2 e divisível por 3, automaticamente. Então, por exemplo, 26, ele é um número natural que não é dividido por 3, não pode ser dividido por 3. Então, eu não posso dizer que 26 pode ser dividido por 6. Então, como eu sei que para um número natural ser divisível por 6, ele precisa ser divisível por 3 e por 2 ao mesmo tempo, eu posso confirmar que 26, por não ser dividido ou divisível por 3, automaticamente ele não será divisível por 6. Então eu vou dizer que não. 48, ele é divisível por 2, é par. E ele também é divisível por 3, porque a soma dos algarismos que forma 48 é 12. 12 é divisível por 3. Portanto, ele é divisível por 6. 72, ele é divisível por 2, é par. E é divisível por 3 também, porque 7 mais 2 é 9, 9 é divisível por 3. Portanto, por ser divisível por 2 e por 3, automaticamente será divisível por 3, por 6. Portanto, por ser divisível por 2 e por 3, automaticamente, ao mesmo tempo, ele é divisível por 6. 86, ele é divisível por 2. Mas será que ele é divisível por 3? Não. 8 mais 6 é 14. 14 não é múltiplo de 3. Portanto, ele também não será divisível por 6. Então, pessoal, vamos relembrar. Um número natural, para ser divisível por 6, ele precisa ser divisível por 3 e por 2 ao mesmo tempo. Quando ele pergunta se 6 é divisor, é porque 6 divide. Se divide, o número que está sendo dividido é divisível por 6. Nesse caso, encontramos que somente 48 e 72 dos números naturais aqui dados é divisível por 6, ou 6 divide-os. Aí, pessoal, nós vamos para a questão 2. Verifique se 92 é múltiplo de 4, de 6, de 8 e de 23. Para que um número seja múltiplo de outro, ou seja, o que é múltiplo de um número natural?
Se eu disser que 92 é múltiplo de 6, por exemplo, eu vou encontrar um outro número que eu vou multiplicar por 6 e o resultado vai ser 92. Por exemplo, será que 92 é múltiplo de 4? Será que há algum número que eu multiplique por 4 e o resultado seja 92? E aí, vocês acham que sim? Sim. Sim. Se eu multiplicar 4 por 23, eu vou encontrar 92. E por 6, será que 92 é múltiplo de 6? Não. Não há nenhum número natural pelo qual eu multiplique 6 e o resultado seja 92. 8, não também. Não há nenhum número natural pelo qual eu multiplique 8 e o resultado seja 92. Já 23, sim, porque eu sei que 4 vezes de 23 dá 92. Já tínhamos encontrado aqui. Portanto, eu vou dizer que 92 é um múltiplo de 4. 92 não é um múltiplo de 6. 92 não é um múltiplo de 8. E 92 é um múltiplo de 23. Múltiplo de um número natural é o resultado da multiplicação de um número natural com outro número natural. Então, pessoal, mais uma questão, ele diz: entre os elementos do conjunto A, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 10, identifique os que são divisores de 14, divisores de 18, divisores de 25, divisores de 45, divisores de 54 e divisores de 70. Então, pessoal, divisores de 14, eu coloquei apenas o 2. Apenas o 2 é um divisor de 14, por quê? Para ser divisível por 2, tem que ser par. Terminar em 4, 2, 4, 6, 8 ou 0. 14 termina em 2. Por 3, a soma dos seus algarismos tem que ser um múltiplo de 3. 1 mais 4, 5. Não é múltiplo de 3. Por 5, ele tem que terminar em 0 e em 5. Não termina nem em 0 nem em 5. Por 6, ele precisa ser divisível por 2 e por 3. Não é divisível por 3. Por 8, também eu sei que não. Por 9 e 10 não, então somente por 2. 18 é divisível por 2, por 3, por 6 e por 9. Por 2 porque termina em 8. Por 3 porque a soma dos algarismos é 9, que é múltiplo de 3. Por 6 porque é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. E por 9 porque também a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 9. É o próprio 9. 25 é divisível por 5. Termina em 5. 45 é por 3, por 5 e por 9. 54 por 2, por 3, por 6 e por 9. E 70 por 2, 5 e por 10. Pessoal, é assim. Em alguns, eu mostrei para vocês porque eu estou dizendo que aqueles números são divisores dele. Eu disse, informando usando as habilidades de divisores de um número natural ou critérios de divisibilidade. Os demais, vocês podem recorrer aos critérios que nós exploramos. Aí, pessoal, na questão 4, quais são os divisores de 15, que também são divisores de 25? Olha, quais números naturais, que é divisor de 15 e divisor de 25 ao mesmo tempo? Eu sei que 5 é um deles e 1 também. Ou seja, 1 e 5 são divisores de 15 e que ao mesmo tempo também são divisores de 25. Tanto 25 quanto 15 pode ser dividido por 1 e pode ser dividido por 5. Aí, pessoal, determine os divisores de... Então, pessoal, ele quer que a gente determine os divisores de 14, que não são divisores de 35. Eu disse que o 2 e o próprio 14. Os divisores de 35, que não são divisores de 14. O 5 e o próprio 35. E os divisores de 14, que são também divisores de 35. O 1 e o 7. O 1 e o 7 são divisores tanto de 14 quanto de 35. Então, pessoal, aqui nós vimos divisores de um número, ou seja, divisores de 14 que não são divisores de 35, divisores de 35 que não são de 14 e divisores de 14 que são também de 35. Aí, pessoal, mais um probleminha, qual é a idade de Janete? Olha o que Janete diz. A minha idade corresponde ao maior divisor par de 60 sem ser o próprio 60. Janete está falando do enigma que representa a sua idade. Ela diz que a minha idade corresponde ao maior divisor par de 60 sem ser o próprio 60. Pessoal, é assim, para todo número natural, o seu maior divisor
diferente dele próprio, é metade dele. Quando a gente chega em metade daquele número, o próximo divisor é ele próprio. Então, como ela quer o maior sem ser ele próprio, o maior divisor de 60 sem ser ele é 30. Portanto, nós vamos dizer que a idade de Janete é de 30 anos. Descobrimos o enigma pela qual Janete estava representando a sua idade. Pessoal, então, nossa aulinha de hoje fica por aqui. Revisamos divisores de um número natural. Espero que vocês tenham lembrado dessas habilidades. Já estudamos essas habilidades nas aulas anteriores. Não esqueça de responder as questões propostas para casa. Um forte abraço e até o próximo encontro.